Bom, eu sou Agnaldo Pires, sou Agnaldo da Jamile. Boa noite, eu sou a Jamile do Agnaldo. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre comunicação no casamento. Imagina, se comunicação já é um assunto difícil, né, na comunicação interpessoal, imagine dentro de um relacionamento. É um pouco mais difícil, né, é um pouco mais trabalhoso, digamos assim. E é claro, um pouco mais, como que eu digo, compensador quando você acerta essa convivência aí. E como eu sempre digo, eu sou o celebrante de casamentos, né? E fazer a parte bonita da coisa é muito simples, né? Nós fazemos a parte onde todos se emocionam, onde todos acabam recebendo palavras bonitas ali, né? Que nós proferimos. Mas quando nós falamos depois daquele degrau, nós estamos referindo a um casal, uma história, uma família que está começando e às vezes sem nenhum tipo de, como que eu posso dizer, uma certa perícia, né, para fazer essas coisas, né, para trabalhar ali juntos, né, e isso com certeza começa pela comunicação. Bom, hoje nós vamos receber um casal aqui que é, assim, show de bola em termos de comunicação, e nós temos um carinho muito grande por eles, até porque a história deles é uma história muito interessante de como eles começaram em termos de comunicação. Mas isso eu não vou dar spoiler, não. Vou deixar para eles falar. Eu vou colocar aqui os nossos convidados. Só um minuto. Aí. Acho que não foi, hein, Emerson? Opa! Foi? Oh, agora sim! Ah, meus queridos, graça e paz, como estão? Tudo Eu bom? bem, e você? Bem, Ainda bem, então. satisfação imensa em receber vocês aqui hoje, né? Casal aí, eu tô pensando em cortar o cabelo para fazer uma homenagem a você, Emerson, mas eu prefiro Olha, deixar assim, cabeludo. eu vou Tô tentando falar, fazer umas trancinhas. vou falar que você está indo no mesmo caminho para ter um penteado igual ao meu, viu, Agnaldo? Eu não vejo a hora. Eu já estava pedindo, na verdade, o desconto lá pro barbeiro, né? Você vai cobrar isso aí na É verdade. 50%, né? Não, mas Ajuda aí. normalmente, sabe o que eles respondiam para mim? Eles falavam assim, ó, eu cobro pelo que eu deixo, não pelo que eu corto. Aí, Aí não aí dá, né? já Aí era. quebra, né? Aí não tem Querido, como. boa noite. Bom, antes da gente começar a falar qualquer coisa aqui, eu queria que vocês dissessem quem são vocês, né? Eu sei quem são vocês, mas o pessoal que vai assistir isso aqui posteriormente, aqueles que entrarão aqui, né, talvez não saibam. Legal. Vai, Elaine, né? Primeiras damas, né? Bom, eu muitas vezes me considero, né, considero a nós como um casal improvável, tá? Eu tinha acabado de sair de relacionamentos, né, bem complicados, eu principalmente, de um relacionamento bem tóxico, e quando eu encontrei o Emerson, eu estava bem fechada para o amor, não acreditava mais nas promessas masculinas. Mas a comunicação não verbal, né, as atitudes que ele tinha comigo na época, fizeram toda a diferença. Então, nós estamos juntos há 8 anos, né? Nos conhecemos em 2014, vamos fazer aí já 2015, ixi, fazer as contas agora. Ah, vai errar, hein? Eu tô só quieta aqui, Então, vou ó. fazer a conta igual a Dilma. Tô só quieta aqui, deixa ela falar. Começou a namorar em 2014 e a gente se casou em 2015 na Igreja Bethesda, né, onde a gente congregava na época. E foram muitas aventuras. Posso falar um pouquinho? Pode. Olá, meu nome é Emerson, eu tenho 43 anos, sou mais novo da relação, isso tem que ficar muito claro, 6 né? meses. Mas não importa, sou mais novo. Eu brinco que quando eu nasci ela já engatinhava e ela fica brava comigo, mas é tudo dentro de uma brincadeira, né?
como a Helene falou, quando nós nos encontramos, nós estávamos bem machucados, né? Tanto de um lado quanto do outro. Bom, isso a gente vai se desenrolar aí, principalmente na conversa aqui, né? Principalmente na hora que a gente for falar efetivamente da comunicação. Vai sim. A gente vai ter oportunidades mil aqui. Tem 500 perguntas para vocês. Prepare-se. Hoje a live vai virar à noite, né? Vai ser a live especial. Preparem-se aí, fiquem à vontade. Bom, vocês já falaram aí, são casados há todo esse de tempo e tal. Vocês têm quantos filhos? Juntos nós temos 3, mas nós não temos filhos. Nós temos filhos dos relacionamentos anteriores, né? Eu sou pai da Sofia. E eu sou mãe do Diego e da Giovana. Tá. Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente começa a falar de comunicação dentro de casa, a gente também tem uma parte com os filhos, né? Sim. Então, como é que foi essa comunicação de vocês com eles? Foi fácil? O jeito que vocês falavam com um, dá para falar com todos, aí, principalmente depois que vocês juntaram essa turma toda, de certa forma, né? É fácil a comunicação? Então, eu vou começar falando. O que me aproximou mais da Elaine, que praticamente assim, eu tive certeza que eu estava conhecendo uma pessoa que estava preparada, né, para ser a minha esposa, foi justamente porque ela, por ter passado por algumas coisas em relação da relação entre os filhos dela com o pai dos meninos, ela não queria que aquilo também ocorresse entre eu e a Sofia. Então ela sempre foi assim, uma mulher que me incentivou a estar muito próximo da Sofia em todos os momentos. Então, por exemplo, ela me ligava no meio do dia, tipo assim, você ligou para ou quando eu ligava para ela, né? Você acabou de ligar para mim, mas você já ligou para sua filha? Então ela ia me cobrando esse relacionamento com a minha filha, né? Então isso me aproximou dela. Em relação aos filhos da Elaine, eles são bem mais velhos do que a minha filha, né? Para você ter uma ideia, quando eu comecei a namorar a Elaine, a filha mais nova dela tinha a idade que a Sofia tem hoje. Então, ela já tinha 15 anos e o Diego, acho que, quantos? Quase 20, 21, entendeu? Então, assim, eu brinco, né? O meu relacionamento com o Diego tinha que ser o melhor possível, porque o Diego era muito grande, muito alto, muito forte, um negrão fortão. Eu falava, meu, tem que ser amigo desse cara. E eu acho que a principal, no meu caso, né, o principal foi mostrar para eles que na relação, em nenhum momento eu estava querendo ser o pai deles, né? O pai deles tem uma relação um pouco melhor com o Diego do que com a Giovana, mas assim, eu entendi que, tipo assim, eu tenho que chegar, cuidar bem da Elaine, respeitar muito os filhos dela, mas em nenhum momento tentar ser o pai deles, né? Substituir a figura paterna. E foi exatamente o que ela fez também com a Sofia, né? Como o Emerson falou, né, a Giovana tinha 15 anos e na época ela sofria muito por conta do sentimento de rejeição que ela sentia pela ausência do pai, né? Uhum. Então, eu tinha muita preocupação em não ser e não carregar mágoas de uma criança, né? Igual eu via minha filha carregando. Isso deve ser muito pesado para uma pessoa. Então, eu não gostaria de ser esse tipo de pessoa. E eu cobrava bastante dele, assim, essa presença. Nunca me opus aos finais de semana, o Emerson pegava ela todo final de semana. A gente tem casais de amigos que têm sérios problemas em relação a isso, né? Tem que pegar escondido, não pode pegar, tem que pegar um final de semana assim, outro não. Muito pelo contrário. Todos os passeios, viagens que ela quis ir com a gente, ela foi. Então, exceto o aniversário de casamento, né? Mas a gente... Já é demais, mas a gente sempre foi muito claro com ela e nunca fizemos nada escondido. Sempre, ó, Sofia, nosso aniversário de casamento, depois ela sempre super entendeu, nunca
ficou chateada em relação a isso. A maior prova que isso tudo é verdade é que ela está nesse ambiente que nós estamos, e se, por exemplo, se eu estivesse contando a mentira, ela fala, opa, peraí, não é bem essa história, não. Certo que ocasionou que ela mora com a gente há um ano, né? Há 1 ano e 2 meses, a Sofia veio morar com a gente. Então, assim, é um relacionamento, eu acredito que saudável, né? Dentro de tudo que tem. E os meus filhos respeitam muito também, entendem essa nossa decisão, né? E me apoiam, sempre me apoiaram. Então, não teve muito oposição, né? Porque eu já estava há bastante tempo separada, então não teve nenhum problema em relação a isso. Tá. A gente percebe que tem muito de comunicação em tudo isso, né? Sim. Porque essa parte de você, Elaine, incentivar o Emerson na questão do contato, né, com a Sofia, isso é extremamente importante, né? Hoje a gente vê que quando há uma quebra de relacionamento, os pais acabam se separando dos filhos juntos, né? Sim. Porque uma parte, né, vai com a mãe. Então, para não ter aquele contato, às vezes para não ter contato com características da mãe, inclusive, que são vêm, né, junto, acaba havendo uma separação. E você, incentivando ele nesse sentido, houve aí toda essa recuperação, né, blindou nesse sentido. Aguinaldo, até acrescento, tá? Quando a Elaine falou assim que a gente tem amigos que assim nos procuram, né, para saber como é que é esse relacionamento. Em alguns casos eu percebo que há uma disputa de quem está chegando em relação aos filhos, entendeu? Como se eu disputasse o amor da Elaine com os filhos dela. Então, esse final de semana minha filha vai vir, mas vai vir justo esse que a gente ia sair. Então, nunca houve isso, entendeu? Foi justamente ao contrário. Em alguns momentos, eu queria até, assim, vou abrir o jogo, né? Eu, às vezes, queria estar mais próximo com ela, só eu e ela falava, não, vamos, a gente vai passar lá perto, vamos pegar a Sofia, vamos em tal lugar. Então, ela sempre fez questão de agregar a Sofia para que ela não se sentisse excluída. Então, foi uma maneira de comunicação entre os filhos, né? E eu até brinco aqui, eu falo, se eles fossem filhos dos mesmos pais, eles não seriam tão parecidos. Porque os 3 parecem irmãos, tanto na questão mesmo comportamental, né? Eles são muito parecidos. Então é até engraçado ver eles juntos. Muito bom. Agora, se vocês tivessem esse comportamento de disputa, né? Tipo, tem que ser mais eu do que ela, não sei o que, tal. Não seria assim, né? Seria praticamente cada um pro seu lado aí, não teria essa... Verdade. E a gente sabe que isso existe, né, Aguinaldo? A gente sabe que isso existe. Então, sim, existe bastante. Já fica algumas dicas já vão ficando uns cortes aqui, ó. Se fosse no YouTube, já tinha uns cortes aí já preparados já. Porque hoje a constituição da família ela é bem diferenciada, né? E normalmente os casais, quando se encontram igual a gente se encontrou com 37 anos. Então, assim, na época, a gente até optou por não ter filhos. Porque eu tinha muito medo. Eu estava conhecendo uma pessoa que eu não sabia o passado, não sabia como é que ia ser o futuro, eu sabia quem ele era ali no momento. Mas, tipo assim, eu falei assim, meu Deus, criar mais um filho sozinha, não vou. Então, né? Um cara bonitão desse, boa pinta, você ficou com dúvida ainda? Ia sair, então, ia sair um corintianinho lindo, ó. Não. Talvez esse seja a única falha de comunicação entre nós, que eu sou corintiano, tenho tatuagem do Corinthians e ela é palmeirense. Vê se pode uma coisa dessa. Você esforçar, hein? Quando tem campeonato aí, como é que é em casa? Já teve uns pau aí, cara. Os pau no bom sentido, assim, os pau que eu digo no bom sentido, a gente nunca discutiu. Mas, assim, teve um final que eu assisti na sala e ela assistiu no quarto, porque teve um momento que não deu pra ficar assim e ela foi pro quarto. Porque, cara, hoje em dia eu sou muito mais tranquilo em relação ao futebol, é uma brincadeira que eu tô fazendo, lógico. Mas, assim, nem sei quanto foi, assim, se pegar, qual é o resultado dos 4 últimos jogos do Corinthians. E como eu te falei, eu era muito corintiano. Hoje em dia, para mim, não interfere mais. Mas foi uma coisa e na verdade, assim, o nosso relacionamento, a primeira vez que a gente saiu, porque a gente meio que pulou essa parte,
nós nos conhecemos pela internet. Então, foi através de um grupo de pessoas que queriam fazer ou fizeram cirurgia bariátrica, né? Então, a gente ficou ali meio que namorando. Eu digo sempre que eu me apaixonei pela foto dela. E assim, eu fiquei assim, e nunca batia da gente se encontrar, né? E aí houve um momento em que eu fui trabalhar perto do trabalho dela. E um pouquinho, eu descobri que eu fui trabalhar perto do trabalho dela porque, assim, a gente estava num debate de que não existia, dentro do grupo, de que não existiam homens românticos. Eu falei, eu sou um cara romântico. Ela falou, mas se você é romântico, você se separou. Eu falei assim, eu vou te provar que eu sou um cara romântico. Você vai fazer o seguinte, você vai me dar o endereço do seu trabalho, porque eu não quero ser invasivo de saber o endereço da sua casa. E eu vou fazer uma surpresa para você. Então eu mandei um buquê de flores, entrei no site, mandei um buquê de flores para ela, e eu não conhecia ela pessoalmente. Verdade. Então, aí uma semana depois eu fui fazer um trabalho, quando eu fui olhar lá no Google Maps, eu olhei e falei, nossa, Avenida Santa Catarina, peraí, essa avenida é onde eu mandei entregar as flores, então eu sabia que ela trabalhava lá perto. Ela não desceu para me conhecer, ela disse que ela achava que eu era um cara que queria roubar o rim dela, porque o cara do nada aparece na porta do trabalho dela, hoje eu entendo isso. Né? E depois a gente acabou saindo por conta de uma aposta de jogo, inclusive do Palmeiras. Eu falei, nem era o Corinthians, mas eu falei assim, ó, se vocês não ganharem do time tal, a gente vai sair e você vai me conhecer. Era 2 fanáticos. Tanto eu quanto ele. Mas aí a gente conseguiu. Jesus nos libertou disso daí. Emerson, eu sei que você morou lá para os lados de Itaquera e tal. Você chegou aí para o Itaquerão também, não? Rapaz, era praticamente minha segunda casa. Se eu chegasse para minha filha e falasse assim, filha, você quer ir para Disney ou assistir o jogo do Corinthians? Ela nem pensava, vamos no jogo do Corinthians. Ele levou a Elaine também, não? Se eu fui com ele no Itaquerão. Sim. Porque o casamento, ó, outro corte, Agnaldo, ó. Porque o casamento, ele não pode ser só as suas vontades. Você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. Então, assim, a primeira vez que eu levei ela no jogo do Palmeiras, eu comprei ingresso e não falei para ela. Eu cheguei em casa, mandei mensagem, ela estava no trabalho, naquela época eu pegava ela no trabalho e falei assim, ó, nós vamos sair, nós vamos no jogo do Palmeiras, você quer que eu leve a sua camiseta? Ela falou, você é louco? Eu falei, já comprei ingresso. Por quê? Era uma coisa que eu queria fazer ela feliz. Era um momento que eu queria dar de presente para ela. E eu fiquei lá, bem muqueadinho, com a minha tatuagemzinha do Corinthians bem tampada, para não dar problema, né? Mas eu fui lá e veio, como já levei mais 2 vezes no Allianz. Deu certo isso, Elaine? Deu certo. Ele mandou uns áudios pro meu irmão lá, xingando os porcos, mas ninguém ouviu. Não era convertido nessa época. E quando saiu os gols lá do Palmeiras, você comemorava e tal? Chegou uma hora, teve um ataque da Chapecoense e ele meio que deu uma torcida lá e o pessoal percebeu. Então a gente deu uma distanciada do pessoal que estava ali. Foi verdade. Foi verdade. As aventuras, né, cara? Tem que ter história para contar. Boa, gente. Boa. Vou deixar a Jamile falar um pouco aqui. Pois também. Rapaz. Eu não ouvi mais dessa moça até agora. Tudo bem, Jamile? Oi, gente. Prazer tê-los aqui, viu? Com certeza já estão agregando bastante aí. É uma experiência muito profunda de vocês, assim, porque acredito que muitas pessoas se identifiquem, né? Porque é um relacionamento que começou, surgiu, assim, de uma história, digamos assim, cada um já tinha uma história, né? E vocês souberam, assim, perfeitamente as bagagens que vocês deveriam trazer, as que vocês deveriam deixar. E isso é fantástico. Mas eu já vou começar assim, sendo bem direta com vocês. Vocês tiveram aí, nesse tempo, problemas de comunicação no relacionamento? Namoro? Conseguiram já ajustar ali no namoro? Ou ainda teve ali no casamento? Você quer que eu responda ou quer que eu responda? Não, vou responder. Foi tudo muito rápido, assim, a nossa adaptação, né? E a primeira conversa séria que a gente teve quando a gente decidiu ir morar junto foi assim, o que deu errado no seu casamento? O que deu errado na minha relação? E a gente não pode repetir esses mesmos erros. E tirou minha próxima pergunta. Vou embora.
E outro ponto era assim, eu tinha o hábito de me calar quando eu estava chateada e com raiva, e ele mudou isso muito em mim. Então, ele sempre foi, mas não pode ser assim, você precisa me falar, senão como é que eu vou saber? E aí a gente foi se encaixando, né? Uma coisa que a gente também conversou desde o início foi em relação à questão financeira, né? Que tudo devia ser muito às claras, não tinha o meu salário ou o salário dele, a minha conta ou a conta dele, era tudo nosso. Então, também foi uma coisa que facilitou muito o nosso dia a dia. Eu acho importante, principalmente esse ponto que a Helene falou agora, porque não existe uma fórmula correta, não existe uma, né? Eu estou vendo o pastor Geraldo aí, um beijão, pastor Geraldo, te amo, viu? Você é um cara que está no meu coração para sempre. Pastor Geraldo tá marcando Mariana também, Mário, o Mário, Edu, ó, gente boa demais. Não existe uma fórmula correta. Eu conheço casais que são muito felizes com um paga o aluguel, o outro paga as contas, um vai no restaurante e racha a conta, o outro... Enfim. Só que a minha experiência do primeiro casamento, ela era uma experiência em que ninguém sabia quanto que o outro ganhava, ninguém sabia com que o outro gastava. E aí o que acontece? Quando eu fui descobrir, por exemplo, ela estava com o nome sujo. E eu falava, cara, mas eu tenho dinheiro, e como que você está com o nome sujo? Então, assim, a Helene, ela trouxe, assim, a gente pegou exemplos, e aí fica mais um corte, tá? Procure exemplos de casamentos duradouros. O que esses caras fazem para que esse casamento dure tanto tempo? Entendeu? Então a gente pegou, por exemplo, o casamento dos avós da Elaine. Na época era casada há mais de 40 anos, mais de 60 anos. Então, assim, aí ela falou, eu sempre vi o meu avô chegar com o dinheiro dele, a minha avó chegar com o dinheiro dela, colocar tudo em cima da mesa, essas aqui são as contas, e fazer todo o planejamento. A mesma coisa meu pai e minha mãe. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos o hábito, por exemplo, de fazer a nossa planilha. E aí eu coloco ela na nuvem, a Helene tem acesso, eu tenho acesso, entendeu? Então, lá a gente sabe quais contas a gente vai fazer. Eu consigo fazer uma programação de contas fixas, tem variável de cartão de crédito, mas eu consigo fazer uma previsão daqui 3 meses, como que a gente vai estar, se a gente vai ter dinheiro, se a gente não vai ter. Isso proporciona, por exemplo, eu conseguir sair e levar ela num restaurante japonês, que é um pouquinho mais caro, ou a gente não precisa dar uma segurada, não pode comer pizza esse mês. Você começa a se planejar melhor, e um dos índices altos, tá? Você é mais especialista do que eu de casais, né? Mas assim, um dos altos índices de separação, de divórcio, é o financeiro. Então já foi uma coisa que a gente já matou logo de cara, porque fica uma brecha, entendeu? Quando eu não sei quando minha esposa ganha, não estou julgando, tá? Mas fica uma brecha. Se alguém quer fazer alguma coisinha, se alguém quer fazer alguns, né? A gente vai entender. Ninguém sabe quanto que eu tenho na minha conta. Então fica uma brecha. Quando você escancara, quando você deixa as claras, quando você compartilha as senhas, a confiança não é que eu tenha a senha dela, porque eu desconfio dela, não é porque ela tem a minha senha, porque ela desconfia de mim. Mas isso melhora no nosso planejamento. Verdade. E foi muito importante isso, desde o início, né? Teve uma vez, a gente morava em Itaquera, eu saí de lá, tava sol, cheguei na Vila Olímpia, tava um frio, e eu tinha ido sem blusa. E aí lá tinha um shopping estação na Vila Olímpia, lá, né? Cheio de camelô. Aí eu liguei pra ele, eu falei, olha, eu vou comprar uma blusa, tudo bem? Ele falou, pelo amor de Deus, né? Ele também não é assim. Mas não sei se você está contando com dinheiro para abastecer o carro ou não, só para te avisar que vai ter menos tanto. E isso, muitas vezes, é interpretado por outras mulheres, né, e usam muito o termo submissa de forma pejorativa. E aí, se a gente discorrer muito, pode acabar gerando uma polêmica, mas eu não concordo, né? Porque quando meu marido está debaixo da direção de Cristo e ele ama
a mim, como ele é uma igreja, eu tenho que estar debaixo da submissão dele e pronto, acabou, não tem espaço para discussão. Mas a submissão, na verdade, é ajudar na missão, né? É isso. Sim. Que não tá um aqui, outro aqui, né? A Exato. Submissão, você tem a direção e tem a pessoa que está junto. Quem é mais importante, o piloto ou o copiloto? Não tem mais importante. Porque se um tiver um mal súbito, o outro assume. E exatamente isso. Se ajuda na missão, caminhando na mesma direção, né? Tendo a mesma visão. Sim, eu achei que fosse só a gente que tivesse tido problemas. Né? Juntos somos mais fortes e podemos ir mais longe, né? Do que ficar num cabo de guerra. Ô, pastor, o senhor é que é bênção, e o pastor? Amém. Deus abençoe. Francisco tá aí, olá, Francisco. Gente, passou um monte de gente aqui, eu não lembro de todos, mas um beijão para todo mundo que tá aí, tá? Eu pensei, agora vocês tiraram um peso aqui, né? Porque eu pensei que era só gente que teve problemas com finanças no começo, né, do relacionamento. Não, mas outras pessoas já tiveram, ufa, natural. Mas, assim, fazendo uma pesquisa sobre problemas, né, sobre motivos para divórcio, separação, eu vi realmente algumas outras vertentes, né, falando de finanças e tal. Mas se você parar para pensar, tudo isso é comunicação. Porque se você não parar e falar, olha, eu ganho tanto, você ganha tanto, nós vamos fazer isso, né? Não tiver essa comunicação, você vai gerar um problema. Assim como para várias outras coisas, né? Você vai precisar conversar. Aliás, tem uma máxima que dizia que a pessoa com a qual você vai casar, você tem que saber que ela é a pessoa com quem você vai conversar pelo resto da sua vida. Então, você, né? Então é bom você fazer uma boa escolha, porque é com ela que você vai falar por muito tempo. Mas verdade. É isso. Mais alguma coisa, amor? É isso. É isso? Pode finalizar aqui? Não, a minha pergunta, eles foram assim, como o Emerson falou, tem um corte total aqui já. O bom de fazer uma live com o Emerson, com a Elaine, que é que eles já estão assim, não, um corte. Na hora de editar fica fácil. Nossa, vai facilitar demais. Verdade. Olha só, curso de comunicação eficaz, eu digo que a comunicação no casamento ela tem que ser feita dos dois lados, né? E por isso nós precisamos abrir mão de alguns comportamentos e alguns hábitos que podem influenciar, como, por exemplo, acreditar primeiro nos que estão do lado de fora de casa. Esse talvez seja um pilar fundamental da confiança dentro de casa. Vocês concordam com isso? Vocês têm alguma consideração a fazer sobre isso? Totalmente. Isso foi outra coisa que a gente já veio calejado também. Tanto que eu morava no quintal da casa da minha avó, né? Eu tenho lá a minha casa, e aí quando a gente foi morar junto, eu falei, eu não quero morar aqui. Aí ele ainda ficou assim, eu falei, a gente vai pagar aluguel e eu não quero mais morar no quintal da minha família. Porque não adianta, é um monte de gente metendo pitaco, achando que pode se intrometer, né, nas suas decisões, dentro da sua casa, até mesmo na posição de móveis. Então, não dava. E aí a gente foi morar numa casinha de 16 metros quadrados. Verdade. Minúsculo. Tinha que chamar os amigos por partes. Eu era... Olha, Aguinaldo, eu vou te falar, eu tive que abrir mão. Vocês têm gato em casa? Eu tô com 2 gatos aqui, eles estão fazendo terror aqui. Aí de vez em quando você vem olhando pro lado aqui, então até tá dando uma bica, mas não dá, deixa eles, não pode. Tem que proteger os animalzinhos. Mas vamos lá. Aguinaldo, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu gostei da tua pergunta quando você elaborou, principalmente quando diz alguns hábitos, né? Num relacionamento você tem que abrir mão, né? Você tem que abrir mão daquilo que você gosta, por exemplo. Eu não gostaria de estar num jogo do Palmeiras. Vamos pegar, por exemplo, tá? Não gostaria de estar num jogo do Palmeiras, mas eu abro mão daquilo que eu não gosto para satisfazer a pessoa que está comigo. Bom, só que tem algumas coisas que você não vai conseguir mudar. Que é a tua essência. Então você não vai se transformar totalmente. E aí cabe o respeito do outro lado. Por exemplo, tem coisa na Elaine que ela mudou. Como ela falou, quando ela ficava chateada, alguma coisa ela não falava e eu não sabia e continuava cometendo o mesmo erro.
por isso que eu falava assim, você tem que me falar, você tem que me avisar para que eu me doutrine. E outras coisas ela não mudou e eu tenho que respeitar, entendeu? Então, além de a prioridade ser a informação que está dentro da sua casa, né, como você falou, de não ter a interferência externa, mas principalmente saber que nem tudo aquilo que você quer mudar no seu cônjuge você vai conseguir, porque isso é impossível. Isso não é capaz de fazer, você não é capaz de fazer isso, entendeu? E a gente tem que se adaptar, né? No livro da Dev Titus, que é A Mulher Sábia Discipular, esse livro foi muito importante para mim. E lá ela fala, quando você não acordar bem, quando você não estiver num dia bom, comunique a sua casa, para que você não dê brecha para dúvidas e não dê brecha para o inimigo plantar a dúvida no coração das pessoas. Porque tem dia mesmo que a gente não acorda bem, ou tem dia que alguém fez alguma coisa para você. Então, eu sempre tive o hábito, assim, de digerir. Será que realmente foi toda essa dimensão? Será que realmente foi tudo isso? O que será que... Então, eu sempre espero a emoção baixar para depois eu conversar. Eu não sou aquele tipo de mulher que já... Não. Eu fico esperando, né, a minha emoção, não ele vir pedir desculpa, nada disso, a minha emoção baixar para que eu digira aquilo que aconteceu, para depois a gente conversar. Que eu acho que quando você tenta ter um diálogo no auge da emoção, com os dois aflorados, a certeza do desastre é certa, né? Então, muitas vezes eu chegava para ele e falava assim, tá, tudo bem? Amanhã a gente conversa. Não, tem que resolver hoje. Amanhã a gente conversa. Eu preciso ter um tempo. E aí a gente sempre chegava num consenso, né? Exatamente. É isso aí. Tá quieto. Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa. Mas esse negócio de você avisar o outro, né, de que você não tá legal, até porque você não é máquina, né? Uma hora você tá bem, outra hora você pode não estar, né? Se não houver maturidade do outro lado, né, para ouvir esse tipo de coisa, mas o que é que não tá bem? E não sei o quê. E você que já não estava bem, vai ficar pior, né? Então, é um trabalho sempre feito a dois, né? O outro, como o Emerson disse ali um pouco atrás, né? A questão de você respeitar o outro. Aí não é questão de essência, mas cabe o respeito também, né? De você, pô, não tá legal, então hoje eu vou tentar não deixar as coisas jogadas pela casa, né? Hoje eu coloco a toalha no varal. Tentar, né? Então, tentar, né? Nem tudo você vai conseguir mudar. Você sabe que tem uma coisa dentro do casamento que eu descobri, que é a comunicação não verbal, ela é forte, né? Principalmente para nós, os homens. É fortíssima. Porque quando sua mulher fecha a porta do quarto de uma maneira diferente, fala, ai meu Deus do céu, lá vem, o que foi? O que vem? O que vai acontecer? Fechou, bateu a gaveta, o guarda-roupa, fala, ai meu Deus, é hoje, vai ser hoje. Não vou ter que acho que vou buscar pão, né? Ou é hoje, acho que é mais fácil você falar, não vai ser hoje. Tem essa também, depende do ângulo de visão. Né? Exatamente, Aguinaldo. Mas é bem complicado, porque eu vim de uma família onde as mulheres sempre tiveram uma personalidade muito forte e todas as decisões da casa eram tomadas por elas, e eu fui mãe solteira praticamente, né? Então, eu era pai e mãe, eu tinha uma personalidade muito masculinizada. Então, eu sempre brincava com as minhas amigas. E isso, a importância, eu profetizava e eu nem sabia. Porque eu falava assim, eu tenho que casar com um cara que seja mais homem que eu. Porque se não for, vai dar ruim, né? Deu moral então, aí agora, hein, Emerson? E assim, eu mudei muito, ele também mudou muito, eu cedi muita coisa, mas eu sabia que esse tipo de relacionamento não era saudável. Uma vez o pastor João Tanuri, ele veio aqui na The Alpha, e ele ainda falou, né, para toda mulher forte tem um cara frouxo. Então, todas as vezes que a mulher sempre toma frente, vai ter uma pessoa acomodada.
corte. papel, né? Olha o corte. Corte. Para que eu vou me estressar em fazer se tem quem faça tudo? Aí é questão do ser humano, né? É isso aí. É isso. É verdade. E assim, mas olha como é engraçado. Durante o período que a Elaine ficou home office, eu saí, né? Na pandemia, eu praticamente trabalhei na rua o tempo todo. E o que acontece? Eu deixava algumas coisas para ela resolver para mim. Ah, porque você acha, né, que a pessoa em home office ela está mais de boa e na verdade é o contrário. Ela não se desliga do trabalho em momento algum. E aí, em dado momento, eu percebi que eu estava sobrecarregando a Elaine e comecei a retomar aquilo que era de fato as minhas atribuições. E isso, de certa forma, houve um ruídozinho na comunicação. Porque a partir do momento, né, que ela falou assim, quando o cara dá uma brecha, a mulher assume, então, como é que é? Para cada mulher, como é que você falou? Para cada mulher forte tem um cara forte. Então, isso, quando eu estava deixando algumas decisões para ela, e aí no momento que eu reassumo, ela se sentiu um pouco incomodada, entendeu? Opa, mas peraí, eu estava fazendo isso aqui até agora, entendeu? Então, aí vai de novo a comunicação, de chegar e falar assim, olha, Irene, eu estava te sobrecarregando. Eu estou percebendo que eu estou chegando em casa, você está estressada. E, então, aquilo que agora para mim está mais tranquilo, agora eu estou retomando. Foi bem assim. Isso aqui ficava com você. Agora eu estou retomando isso. Porque é o meu papel. Eu estava deixando com você. Então, é mais uma vez a questão de estar fazendo a comunicação. Exatamente. De maneira eficaz. De maneira eficaz. É isso mesmo. Eu ia até fazer um complemento aí, mas eu vou deixar a Jamile falar. Temos outra pergunta aqui. Outro ponto que vemos ser um grande motivo para desgastes no relacionamento é começar conversas que não se está disposto a ter. Né? Meio louco isso, mas acontece. Vocês já tiveram esse problema de começar e aí se gerar aquele conflito? Agora eu quero deixar por aqui, vamos jogar para debaixo do tapete, deu ruim? Não. Principalmente pela minha característica, tá? Cada vez que a gente tem um problema, é um problema a ser resolvido, não um problema a ser postergado. Então, você tá passando por uma dificuldade ou surgiu algum assunto que não quer falar naquele momento, até se posicionar e falar, não vamos falar desse assunto, você já está resolvendo esse problema, né? E na questão de iniciar a conversa, eu e a Elaine, a gente fala o tempo todo. Então, assim, isso também foi... Quando eu tive esse meu pico aí do alcoolismo, era justamente porque a gente ia para o bar conversar. Então, a gente ia lá, ia conversar, e agora a gente conversa de uma forma mais sadia em casa, mas a gente se comunica o tempo todo. A partir do momento que a gente levanta, já estamos se falando, resolvendo algumas coisas, planejando como vai ser o dia. Normalmente, durante o dia, a gente se fala no mínimo umas 3 vezes pelo telefone, e às vezes, e eu sempre falo, e fica mais uma dica de comunicação, Aguinaldo. Quando você tem um assunto importante para resolver, viu, Jamile? Quando você tem um assunto importante, não mande mensagem, porque você vai ler a mensagem como você está emocionalmente. Eu posso escrever uma coisa de boa e a Elaine ler de uma forma que eu estou sendo grosseiro. Porque as emoções dela estão abaladas. Ou o inverso, ela pode escrever uma coisa de boa e eu estar no meio do trabalho com um monte de preocupação na cabeça e ler aquilo como, bom, por que ela está falando então, dessa maneira comigo? Então, assim, um assunto é importante, liga. Não mande mensagem. Ou me espera chegar em casa que a gente resolve esse negócio na unha. Né? Nós aprendemos isso. Ele não aguenta, a ansiedade vem. Então, acho que não seria ansiedade. Pode falar, João. Nós aprendemos isso bem no início do nosso relacionamento, quando realmente, assim, alguns assuntos, nós conversávamos bastante mesmo. E por mensagem não era diferente. Então, surgiam alguns assuntos que começávamos a conversar ali na paz, tranquilo, e começávamos a discutir do nada. Então, foi um acordo que nós fizemos também, exatamente isso que você falou. Olha, a partir de agora, não coisas bobas, né? Mas ter que tratar algum assunto de fato, ter que conversar, precisamos
decidir a respeito daquilo ali, ou liga, ou se puder esperar pessoalmente. Então, isso daí foi assim uma resolução de fato, porque no início discutíamos por mensagem, justamente pelo que você falou, Emerson. O outro recebe com o sentimento, com as emoções que ele está ali no momento, né? Talvez você mande uma coisa que aqui tá tranquilo, tá na paz, mas o outro vai receber de uma outra maneira. Então, nós entendemos isso e tivemos que ter esse acordo aí para que as coisas de fato mudassem. Até entender isso, perdemos muitos momentos de alegria, viu? Se é que vocês me entendem. Então eu vou te dar uma dica, amigo. Aqui, falando porque a audiência vai subir agora nesse momento. Você que está, você que está assistindo essa live, você manda um aviãozinho para todo mundo agora, porque eu vou dar uma dica aqui, que vai revolucionar seu casamento se você ainda não fez isso, tá bom? Então, assim, tem que chegar no mínimo a 10, aí eu conto a parte completa. Olha, aqui nós temos dentro do nosso dia a dia, nós resolvemos vários assuntos. Por exemplo, eu e a Elaine, nós somos sócios de uma empresa. Então, nós temos o grupo da nossa empresa. Aí, a gente paga um monte de conta, e aí, aquilo que eu te falei, como nós dois temos acesso às contas, nós dois temos acesso aos boletos, nós criamos um grupo de comprovantes. É só eu e ela. É um grupo do comprovante de pagamento. Então, a partir é só conta. A partir do momento que paga uma conta, imediatamente pega o comprovante e joga no comprovante lá no grupo de comprovante de conta, escreve embaixo para que facilite no momento de você fazer uma busca, né? Então, por exemplo, a conta de luz, pagamos ou não pagamos? Eu vou lá e escrevo, conta de luz, está lá, dia tal está pago. Eu acho comprovante. Nós temos no grupo da nossa casa, e a Sofia está nesse grupo. Então, quando é assunto de casa, então o grupo chamou o nome do nosso condomínio. E nós temos o grupo do trabalho do projeto que a gente faz, do podcast. Tá 8, hein? Será que eu conto já? E nós temos um grupo que chama Sem Limites. A partir do momento que chega uma mensagem no grupo Sem Limites, não abra perto de ninguém. Então já fica a dica, entendeu? Então é assim, cara. Comunicação aqui não falta. Entendeu? Então, Aguinaldo, você não tinha visto limite, Aguinaldo? Como assim, cara? Olha lá, a Kátia, ela tem um grupo sem limite com o Márcio. A Kátia tem, eu sei que ela tem. Chegou no 10, eu falei que eu tinha sido subir, cara. Eu sabia. O povo quer saber mesmo. Olha, o povo gosta de informação aí, ó. Chegou ali, cara, vai no banheiro, vai em qualquer lugar, sai de perto de todo mundo, aí você abre a mensagem. Não vá, cara. É isso aí, Aguinaldo. Ai, meu Deus do céu. Já imaginou no meio da conversa, tá falando da conta de luz, aí pede luz, aí tá, né? Boa, viu? Boa. Cara, criar um novo porque assim, tem que ter provocação. Tem que ter provocação. Sim. Para que você olhe à noite, você tem que usar a sua imaginação, amigo. Entendeu? Você tem que... E não estou falando, a gente fala assim, nudes, lógico que a gente já tem, né, a idade, mas às vezes é uma coisa que você quer falar ali, cara, e que você quer ser mais explícito, porque é sua mulher, porque eu sou o marido dela. Entendeu? Ela quer falar com o marido dela, e eu quero falar com a minha mulher. Então você escreve ali do jeito que você quiser, filho. Ali não tem limite. Aguinaldo, você vai perder seguidor depois dessa, viu, filho? Não, depois dessa aí até o direito de viver entrou. Pastor Marco aí. Pastor Marco. Sabe que entrou só agora. Ele perdeu a dica aí, mas depois ele recupera, depois ele assiste. É verdade. Essa é boa. Esse vai dar um cortezão, viu? É isso aí, cara. Bom, aos poucos vocês foram falando aí, tudo que eu tinha para perguntar para vocês, achei muito legal. Olha esse comentário da Kátia aí, ó. Da Kátia, ó.
Não sei que o Márcio gosta mais, se eu mando o nudes ou se eu mando o comprovante do pagamento que eu fiz. Aí não dá, né? Os dois vão dar um efeito semelhante aí, dependendo do pagamento, né? E a nova comunicação? O valor do boleto. Bom, vocês falaram aí sobre ferramentas de comunicação, né? Acho legal, tal. Vocês têm mais alguma dica de ferramentas que vocês tenham utilizado para facilitar a comunicação dentro de casa, entre vocês? Bom, a gente usa muito o WhatsApp, né? Sim. Para se comunicar, até mesmo por áudio, quando não dá para ligar, ou ele está dirigindo, né? Para evitar conflito, ruído ali de comunicação. É uma coisa que a gente usa bastante. E uma coisa que a gente usava, às vezes, era recadinhos, né? Precisa retomar isso. Já ficou uma cobrança ao vivo. Fica a dica. Né? Quando eu viajava mais a trabalho, às vezes deixava uns bilhetinhos, né, no espelho, alguma coisa assim, a gente usava bastante isso também. O tempo, às vezes, a rotina vai acabando com o romantismo, né? É bom relembrar que daí rotina. Começo do casamento era uma coisa, a rotina mudou tudo. Enfim. Olha, Jair, Jair, olha o Jair aí, vivendo sem limites. Jair vivendo sem limites em casa. Ó. É isso aí, Jair. Pois é. Muito bom. Bom, 12. Então, né? Já chegamos na pergunta 250? Vamos lá. Vamos lá. Falta pouco, já foi 450. Exato. No livro Comunicação Eficaz para Casais, o Agnaldo disse certa vez que ele publicou, na verdade, né, nas redes sociais, a seguinte frase: a qualidade de nossos pensamentos reflete diretamente sobre a qualidade de nossos relacionamentos. É possível viver bem, é impossível, na verdade, viver bem com uma pessoa da qual só pensamos mal. Vocês concordam com essa afirmação? Se sim, como fazem para manter os pensamentos positivos? Não dá para viver bem com uma pessoa que você não admira, que você não respeita, né? Esse final de semana a gente teve uma aula com o pastor Milton. Sim. É como se fosse um conselheiro para nós, né? Ele é da nossa tribo. E ele falou que o amor é o conjunto de três sentimentos, que é o respeito, a admiração e a honra. Quando falta um desses três, o relacionamento já fica capenga. E daí não tem como ter amor. Então, você viver, né, estar junto com uma pessoa que você não admira ou não respeita ou não honra, acho que é completamente inoportuno e até um relacionamento de aparência, que a gente sabe que existe, né? Olha, Agnaldo, Agnaldo Jamile, dentro disso que ele está falando, eu voltei agora no tempo, cara, acho que assim, uns mais de 15 anos, e eu lembrei de um fato que aconteceu no meu primeiro casamento. Nós estávamos falando pelo telefone, e ela me ligou, foi super doce, gentil, e ela imaginou que desligou o telefone e fez um comentário de provocar risadinha, sabe? Ah, se eu não ligo lá para falar, vocês sabem como é que é, né? Não faz. Aí, só que ela não percebeu que eu estava ouvindo. E aí eu desliguei e liguei para ela. Eu só falei assim, olha, eu ouvi o que você falou. Então, assim, qual foi o resultado disso? Entendeu? Qual foi o resultado de você estar junto de uma pessoa que você não admira mais? Então, assim, já responde com uma evidência, né? Sim. Essa pergunta, né? Já responde com uma evidência. E eu acho que, assim, ó, eu acrescento, assim, as bases, né? Essas bases que a Helene colocou, que é a honra, a admiração e o respeito. Eu acrescento a verdade, sempre. Eu fiz algo que a Helene não gostou, eu conto para ele. Então, essa
essa já foi uma premissa nossa. Por quê? Dentro daquilo do jogo que nós combinamos, de tipo assim, ó, isso aqui não deu certo, não vamos levar para o nosso, eu vivi um relacionamento de pequenas mentiras. E veja só o poder das pequenas mentiras. Você tem do lado o amor e você tem o oposto, você tem o ódio, certo? Então é muito possível que você ame uma pessoa e um fato ocorra para que você odeie essa pessoa. Por exemplo, uma traição. É um choque, uma paulada. Você ama, você passa a odiar. Mas veja bem, é mais fácil você transformar esse ódio e voltar a ser amor do que quando um relacionamento passa a ter a indiferença. Porque a indiferença, ela não tem o contraponto. Então, o contraponto do amor é o ódio. Do ódio é o amor. Então, você faz algo, você transforma o amor em ódio, mas você tem a chance de recuperar através de uma atitude, de um pedido de perdão, de alguma coisa, você tem como recuperar esse ódio e ele voltar a se transformar em amor. Mas a indiferença, ela não tem contraponto. Então, o que vai causando essas pequenas mentiras, ela vai minando um relacionamento a ponto de que ocorra a indiferença. Então, as pequenas mentiras, ela tem um poder maior de destruição de uma família do que uma traição. E não contar a verdade também é mentir, viu? Sim. Esse negócio de mulher que compra escondido, que mente o valor do corte do cabelo, da roupa que pagou, isso também é mentira. Aqui não tem como, né? Participamos de tudo, não tem jeito. Por isso que é importante, por exemplo, se a Elaine levou para o lado financeiro, a planilha lá e as contas, filho. Não tem como. Não tem como, né? Você está amarrado. Essa questão da mentira, ela é fantástica, porque credibilidade, né, é algo imprescindível dentro do relacionamento. Credibilidade anda de mãos dadas com confiança, né? Só que, por exemplo, quando você diz que vai fazer uma coisa e não faz, ou faz totalmente diferente do que você disse, há um trabalho interno. Nosso subconsciente já começa a trabalhar de um jeito, não sei, né? Não sinto confiança nesse negócio, não. A próxima, sei lá, cara. Vamos? Vamos. Mas já vai sem confiar, sem acreditar. Né? Já vai com o pé atrás. E aí vai minando. Perdão? Já vai com o pé atrás, já. Já vai com o pé atrás, exatamente. E aí vai minando, confiança vai por água abaixo. Né? Então, é justamente isso. Você vai deixando as coisas de lado. Aí vem as pequenas as pequenas omissões. Né? Faz, não fala. Né? Deixa passar. Ninguém viu. Né? Deixa passar. Aí depois vem as pequenas mentiras. Eu fui lá na padaria, mas não tinha pão. Né? Aliás, tem um exemplo que eu dou num livro que fala exatamente isso. Se a sua esposa falou para você, vai na padaria, quando você estiver voltando do trabalho, e compre pães. Aí você vem lá cantando, chegou em casa, esqueci o pão. Aí você entra sem o pão em casa. Cadê o pão? A padaria estava fechada, não sei o que aconteceu. Tá bom. Aí no dia seguinte você vai trabalhar, tal, normal. Sua esposa vai na padaria. Ontem vocês fecharam mais cedo? O que aconteceu? Não, a gente estava aberto aqui até mais tarde, inclusive, e tal. Mentiu para mim. Aí começam os problemas, né? Então, as pequenas mentiras, depois vem as grandes mentiras, que tá tudo no mesmo patamar. Mentira é mentira, né? Não tem igual pecado, não tem pecadinho, pecadão. E o pai da mentira, também. A mentira tem paternidade. Tem, exatamente. E, inclusive, o que a Jamília acabou de falar, são as brechas, né? Você vai deixando brechas ao longo do caminho. Então, já começa lá um exercício mental, né? Deixo a dica aqui para as pessoas. Um exercício mental é você falar o que você vai fazer e se esforçar para fazer exatamente aquilo que você disse. A pessoa que ouviu aquilo, ela vai começar a confiar em você. Esse cara eu posso confiar. Ele falou que chegaria às 5, ele chegou às 5. Nossa, legal. Ele falou que chegaria às 10, tá aqui às 10. Ele falou que levaria 15 caixas, levou às 15, cara. Legal. Começa a criar
uma certa confiança, Verdade. né, a partir desse patamar. E o restante é construção. A partir do momento que você consegue lidar com isso, todo o restante é automático. Isso serve para todos os relacionamentos, né? Sim. Todos os Sim. relacionamentos. Olha, isso, Seja em casa, essa seja questão no da trabalho. mentira, a gente está falando de comunicação no casamento, mas vamos levar isso para o lado profissional. Hoje eu tive um exemplo disso. Tinha uma situação, o cara tinha que resolver, estava comigo terça-feira passada, ele falou até quinta-feira tá pronto. Aí na quinta ele falou, aí eu não pude ir lá, eu falei assim, vamos na segunda, deu um prazo maior. Aí quando chegou ontem, ele falou assim, olha, eu tenho um médico que eu acabei esquecendo, vamos deixar para terça? Aí eu falei, beleza, então 9 horas da manhã eu tô lá, e estive lá. Aí ele me mandou uma mensagem antes das 8 da manhã, dizendo assim, ó, tá muito trânsito, eu vou chegar às 10. Eu falei, cara, por mais que São Paulo é trânsito, o cara já tá me avisando 2 horas antes. 10h15, ele falou que estava indo uma outra pessoa no lugar dela. Quando eu cheguei lá, tinha algumas pendências que eu poderia ter deixado passar. Mas aí você tocou no assunto aí, num ponto legal, credibilidade. Esse cara, para mim, que ele perdeu a credibilidade. Então, tudo que tiver de errado, eu vou pontuar. E agora eu só volto com evidência de foto. Então, além do casamento, a mentira, como diz, né? O pai da mentira a gente sabe quem é. Então, assim, a partir do momento que você está mentindo, se o pai da mentira é o diabo, filho, você é filho dele. É simples. Então, é o principal ponto da comunicação, uma comunicação assertiva e verdadeira. Sim. E uma coisa que nós batemos muito na tecla aqui, né, que é ligado a isso, é a palavra. A nossa palavra, ela tem que ter peso. E assim, eu até falo, Aguinaldo, a gente tem que ter cuidado para que não fiquemos tão chatos, né? Porque em relação a horário, por exemplo, nós somos muito parecidos. Ter feito os nossos compromissos também, né? Eu acho que se não fôssemos, ia virar uma guerra aqui, porque ele tem várias agendas. Então, assim, e como, né, sempre fazemos as coisas juntos, digamos assim, vamos sair às 9, 8 horas, Jamile já está lá praticamente pronta. E ele não é diferente. E para tudo isso, para tudo, para os mínimos detalhes. Então, a gente coloca muito isso, né? Temos que ter palavra, é a nossa palavra. Se falamos que vamos chegar às 9 estaremos lá. Ou um pouco antes, mas nunca atrasados. Pelo menos tentamos, né? Porque imprevistos acontecem. Se falamos que vamos levar algo para uma pessoa, nós vamos levar. Abre parênteses, eu até comentei com o Aguinaldo, estou devendo uma cocada para a Elaine. Nossa, eu tinha Não vai ser mais da Bahia, porque já não tem mais como. Mas vai ser de referência. Mas vai ser uma que eu gosto muito, porque eu falei, Aguinaldo, eu falei para ela que levaria uma cocada para ela, e isso tá dentro de mim. Eu não a encontrei mais por estar trabalhando nos finais de semana, mas assim que possível, eu vou levar uma cocada para ela. Olha, então eu falei pra... domingo à noite, viu? Vou começar. Eu sempre domingo de manhã na diaconia, mas vou começar aí à noite agora também. Né? Aí a gente bate muito nessa tecla, né? Porque a nossa palavra, ela tem que ter peso. Isso está ligado com a mentira, né? Tipo, faltou a palavra, já entra a mentira, digamos assim. Essa semana, hoje é terça, né? Não, foi semana passada. Eu vou estender, cara. Sinto muito, mas com vocês não dá para ser 1 hora rapidinho, não. Eu vou estender. Deixa aí, vamos embora. Vamos até a derrubar. Manda aviãozinho para todo mundo aí, gente. Manda para todo mundo. Manda para a sogra, para o sogro. Manda para o casal que tá bem, que tá feliz. Manda para o casal que você sabe que tá em crise. Né? Se tiver alguém esperando aí para assistir a novela, hoje vai atrasar a novela. A gente passou por uma situação aqui no condomínio com uma pessoa. E aí essa pessoa fez um serviço, né? Cobrou R$40 de serviço. Se ela tiver aí, que bom, né? Que saiba. Mas não tá, não. Eu acho que é muito. E aí eu dei 50 para ela. Dá o 10 de troco. Não tenho aqui, depois eu te dou. Tá bom. Normal. Passados-se alguns dias, o senhor sabe que o senhor está me devendo R$10, né? Daqui a pouco eu vou lá. Passou mais alguns dias. O serviço não era 40? Era. Então, ainda não recebi aqueles 10. Não, pode deixar que hoje eu passo lá e te deixo. Falei, eu não quero mais. Deixa pra lá. Né? Aí passou.
isso me fez o quê? Comprar um... Ah, gente, eu vou ter que contar quase tudo, né? Aí não tem graça, não dá para ser Bora. anônimo. Eu tive que comprar um cortador de grama, né? Mas Para eu poder cortar a grama. acho que vale ressaltar a sua insistência em receber um valor assim tão... Mas não era Era dinheiro. questão mesmo de que já ouvimos histórias de que a pessoa não honrava, sabe? Sim. Ele falava um valor e ficava sempre com um valor a mais. Então ele insistiu, né, para ver se a pessoa se tocava, né, melhorasse Sim. ali o comportamento. E aí, na semana passada, aconteceu um problema aí no vizinho e tal, ele precisou dar uma olhada em cima das casas, né, que são geminadas e tal, e falou, ó, tem o mesmo problema aqui na de vocês aqui e tal, que tal todo mundo fazer junto, né? Eu cobro X valor lá. Aí eu olhei assim para dentro de casa, essa aqui tá. Não. Falei, espera aí um pouquinho que eu vou pensar, eu já volto. O que foi? Você já esqueceu tudo que você passou com esse homem? Não esqueci. Não precisa fazer não, tá? Deixa aí. Não, eu falei pra ele, né, se num serviço tão pequeno, ele não teve uma palavra, ele não honrou de fato aquilo que ele falou que iria fazer, imagine entregar um maior de confiança nas mãos dele. Vocês levaram isso para o âmbito profissional, aí do serviço que vocês contrataram, mas isso vale também para amizade, cara. Sim. Sabe? Como o pastor fala, tem cara que te faz rir, mas é fofoqueiro. Você vai cortar a relação com o cara? Não, só não conta um segredo para ele. Entendeu? Então é a mesma coisa. Você tem um cara que é gente boa pra caramba, te dá vários conselhos. Mas se pega um dinheiro emprestado, não te devolve. Você vai cortar relacionamento com ele? Não. Você só não empresta dinheiro pra ele. Entendeu? Então é você ir separando. Por exemplo, esse cara é um cara que você não vai mais contratar o serviço dele, entendeu? Então, assim, perfeito aí, ó, tá vendo? Ó, a esposa foi lá e... Sabedoria. A voz da sabedoria, cara. Exatamente. Entra, né? Querendo ou não, entra a participação. Essa é um exemplo clássico de submissão, né? A missão é cuidar, né? E a submissão é não deixar fazer besteira, né? Porque você precisa cuidar do negócio que você vai fazer qualquer coisa, né? Para resolver o problema. Vamos por aí. Alguma coisa mais? Exatamente isso. Tá. Bom, sobre comunicação não violenta, né? É super importante a gente manter a qualidade das palavras, a saúde emocional dentro do relacionamento, né? Para ter um certo equilíbrio, né? De como a gente fala, inclusive de como a gente se manifesta um com o outro. Como que vocês costumam a lidar com isso dentro do casamento? Trazendo, sei lá, situações em que normalmente as pessoas lá de fora, porque essas coisas não acontecem dentro de casa, né? São lá fora, resolvem na base do grito, não sei o quê. Como que vocês lidam com isso para que seja de uma forma mais civilizada? Quer falar? Agnaldo, essa é uma questão que eu evolui muito, mas quando você passou um dia inteiro num ambiente de pressão, ela é a parte mais difícil de um relacionamento dentro de casa. Entende? Então, assim, não tem como você ter um dia que você segurou tanta emoção, né, para não perder a cabeça e tomar uma decisão errada. Então, você já chega meio que abalado com o trânsito. Isso não justifica, tá? Não estou falando que justifica. Uhum. Mas é a situação mais difícil de ser domada. Eu acredito que dentro de um relacionamento. Porque algumas... como você tem que estar transformado realmente, de verdade, dentro de você. Por quê? Como o pastor diz, você controla a sua ação, mas você não tem como controlar a sua reação. Porque eu sei a maneira que eu te abordo, se eu precisar de alguma coisa de você, eu sei como eu abordo a Jamile, se eu precisar alguma coisa dela. Mas uma resposta dela vai revelar aquilo que está dentro de mim. Então, a transformação
ela tem que estar dentro de você. Para que no momento em que alguma coisa saia do prumo, ela no mínimo te choque. No momento em que você dá um grito, que você se desestabiliza, né? Eu tenho uma bênção aqui em casa, minha filha é uma bênção, serve na igreja, ela organiza toda a casa, ela faz tudo. Eu sinto muita... Mas em alguns momentos, eu me descontrolo mais com ela. Mas em seguida, eu chamo e falo assim, me perdoa, desculpa, estou errado. Ou tento dar um abraço. É uma coisa que quando sai do prumo, pelo meu dia pesado, eu consigo hoje identificar e já matar o problema. Então, assim, quando você identifica que você magoou a pessoa, você obrigatoriamente você tem que voltar lá e pedir perdão. Agora você complementa. Uma coisa que eu, através de terapia, eu fui tratar, né? Eu me achava muito sincerona. Ah, eu falo o que penso. Não, eu era muito mal educada, grossa, sem sensatez. Então, com a ideia de que eu sou sincera, eu falo na lata, eu acabava magoando muito. Então, eu sempre policio quando eu vou falar. E eu tento controlar. Porque se você falar o que vem à cabeça, aí já era, né? E o Emerson, ele também, né, ele mudou muito isso, que ele sempre falava assim, eu sou muito sincero, e teve uma vez que eu falei para ele, isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Você está sendo grosso comigo, você não está sendo sincero. Tem outras formas de falar o que você não gosta. Só que quando eu falo desse tom de voz ou para baixo, e é cirúrgico. Não sou de falar mais de uma vez. Né? Olha aí. Ela vai para matar. Ela é sniper, ela vai para matar. É sniper. Porque eu sei que dá para mudar. Eu já mudei. Então, e eu sei que dá para controlar isso. Se a gente vier falando tudo que, né, meu pai, um dia, ele falou para mim assim, nossa, você é a filha dos sonhos, você é maravilhosa, mas só que, tipo assim, a sua língua já ligada no cérebro, você não tem filtro. Não é assim. Então, ali já foi um choque e eu fui me tratar. Então, é muito importante isso. Não é porque você tem intimidade com a pessoa que você pode falar com ela de qualquer jeito, né? E você treina dentro de casa, porque não adianta falar com a mulher ou com o esposo com educação na rua e dentro de casa ser aquele... Ou ao contrário também. Ou ao contrário também. Eu percebo assim, e às vezes a gente está numa roda de amigos e parece que juntam as mulheres e parece que elas querem competir para quem parece que tem o pior marido. Parece salão de cabeleireiro. Porque fulano faz, não, mas o meu faz isso, não, mas o meu faz aquilo. Aí eu fico assim, né? Eu fico de boa, né? Ele fica de boa, a gente olha um para a cara do outro, assim, né? Ele gringo, é muito feio. Então esse também é um dos acordos que a gente tem. Se não for para eu falar em público, bem de você em público, eu não falo de você. Então é uma outra forma desse controle, né? Que ela tem. E essa questão do descontrole emocional, ela vai muito do limite de quem está recebendo. Sim. Então, por exemplo, é muito delicado, viu, esse ponto, porque a gente pode, em níveis mais altos, estar falando de Maria da Penha, de agressões, porque o primeiro passo é o grito, mas o que isso pode desencadear depois? Entendeu? Então, quando por exemplo, a Elaine já me domou, e tipo assim, opa, peraí, esse aqui é meu limite. Você não vai falar comigo dessa maneira. Então, por quê? Talvez os vícios do passado, como ela também trouxe os vícios dela e a gente foi se ajustando. Entendeu? Então, é bem que ferro afiando ferro. Mas tudo dentro de um limite. Se uma pessoa
hoje nos procura e fala assim, meu marido grita comigo todo dia, minha mulher fala disso de mim todo dia, meu marido me agride, mais que já a segunda vez que o meu marido me agride, cara, a pessoa não colocou limite. Então foi importante ela falar, ela verbalizar, ó, não quero que você fale assim comigo. E aí isso já fez com que automaticamente eu já soubesse o limite de como falar com ela. Mas é a questão da transformação, e eu volto a dizer, né? Na verdade, repetir as palavras do pastor Jairo. Você controla a sua ação, mas você se revela pela sua reação. Sim, isso é fato. Você pode dizer tudo o que você quiser dizer, tá? Desde que você encontre a maneira correta de fazer isso. Né? Não adianta você fazer isso de qualquer jeito. Esse que a Elaine falou aí, eu vejo muitas pessoas falando, eu sou assim mesmo, e se quiser me aceita, se não quiser, não sei o quê. A Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Gabriela, total. Vai ser em outro lugar, porque no mesmo campo que eu não vai dar para ser, não. Vai dar com a cara no muro, fica aquela pessoa inconveniente, chata, grossa, mal educada, que acaba sendo isolada. A Kátia mandou aqui, o Márcio sempre foi muito equilibrado com isso, graças a Deus. Sempre esperou passar o nervoso para falar, e quando eu tô nervosa, ele me deixa brigar sozinha, e depois falar comigo. Grande, Márcio. Olha, esse é um casal que a gente tem uma admiração muito grande, tá? Eu conheço a Kátia. Kátia, eu vou revelar a sua idade mais ou menos aí, tá? Eu conheço a Kátia há mais de 30, com certeza, tá? E a Kátia, ela trabalha, quando eu estou falando de ambiente de pressão, imagina você trabalhar num hospital, atendendo o público, num nível de chefia. Então, assim, eu imagino como deve ser o dia a dia da Kátia, né? E o Márcio realmente é aquele cara que se você, sabe, tipo, pode dar praticamente na cara dele que ele dá outra face, ele é um cristão de verdade mesmo, assim, entendeu? O controle, assim, é um cara, assim, é um casal que a gente admira demais, o Márcio e a Kátia. São nossos amigos lá de Itaquera. Ó. E eu me assemelho muito com ela, porque a gente foi mãe muito jovem, né? Com volta aí de 16 anos. Olha lá, o Márcio vai viver 100 anos. Pra você ter uma ideia, teve um período que eles trabalhavam um de dia, outro de noite. Eles mandavam invite das folgas. Nossa! Lá naquele grupo. Lá naquele grupo. Naquele grupo? É isso aí. Ó, o Jair também mandou aqui. Penso que a grande maioria dos casamentos invertem as coisas, começando com o vinho e terminando como água, ao contrário de Jesus, que nos ensinou que, por fim, é que tem que ser o melhor vinho. Aliás, que, por fim, é que tem que ser melhor que o vinho. Alguma coisa assim. Isso. Melhor que o vinho o velho, né? O vinho. Exato, o melhor vinho era servido no final. No começo. Aí, quando as pessoas estavam embriagadas, servia o bom vinho no final. Aí Jesus veio e inverteu. Quando ele transformou água em vinho, ele deixou um final melhor ainda. Eu entendi. O grande Jair já é um poeta. É um poeta. Literalmente. Bom. Mais alguma coisa aqui? É isso. É isso? Pois é, não. Vamos agora pegar outra de 50 perguntas. Eu ia deixar, na verdade, espaço para vocês fazerem uma pergunta para nós, já que a gente passou do horário aqui. Ah, é? Pode perguntar. Olha lá, hein? Não vem perguntar desse grupo aí, não. Não temos esse grupo. Não tem esse grupo? Vocês estão perdendo. Não temos. Ainda. Certo. Aguinaldo, pode perguntar qualquer coisa, amigo? Manda aí. Ai, meu Deus do céu. Você tem uma filha ou um filho do primeiro casamento também, né? Tem uma filha de 7 anos. Vai fazer 8, aliás, mês que vem. Olha, Aguinaldo, vou te apertar, hein? Manda lá. Agora eu tô me sentindo lá naquele projeto lá. Aguinaldo, como que você faz para manter boas
lembranças na memória da sua filha. É porque vocês não moram mais juntos, correto? Isso, namoramos. Então, Temos um então contato meio como que limitado. você sabe que assim, provavelmente você deve ter uma memória aí de quando você tinha 7 anos. Você lembra de alguma coisa? O Sim. que você está semeando hoje para que ela tenha boas memórias no futuro, Aguinaldo? Você pediu para perguntar, eu perguntei. Essa é fácil. Todas as vezes que a gente se encontra, né, e a maioria delas a Jamile está junto, a gente procura fazer alguma coisa que seja não grande em termos financeiros ou coisas mágicas, não é isso. Mas alguma coisa que tenha significado. Como, por exemplo, uma dos últimos grandes eventos que a gente fez foi um piquenique no parque, né? E aí, quando a gente estava chegando no parque, ela me falou, papai, qual que é a cor da nossa toalha para o piquenique? Eu falei, meu Deus do céu, Jamile, você colocou a toalha, né? Não coloquei. Eu falei, caramba, meu, vou ter que fazer um desvio aqui. E aí comecei a andar em Itaquera, a busca de uma loja aberta para comprar uma toalha. Falei, essa aqui, filha, tá bom? Ah, tá linda, tá bom, tem uma toalha, então. Né? Mas são essas coisas tal que fazem diferença, né? Não é, de repente, eu levar... Lógico, né? Que seria muito bom poder levar minha filha na Disney, né? Seria algo fantástico, né? Mas dentro da nossa possibilidade, são coisas nesse sentido. Sempre algo significativo, que vai deixar alguma marca. Construir memórias, né? A gente bate bastante nessa tecla, só complementando, né? Desde ela bem pequenininha, nós temos, assim, várias recordações, fotos de que, sim, levávamos os presentes, mas o momento, a gente sempre prezou pelo momento, né? Como o Aguinaldo falou, o primeiro dia das crianças dela, nós também fizemos um piquenique e a gente montou tudo assim caseiro, colocou o nome bonitinho, levou aquela caixa e no parque, aí nós temos essa lembrança. Quando vamos em qualquer outro lugar, tipo um parque simples mesmo, vamos andar de bicicleta. Então, assim, essas coisas só complementando, né? A gente sempre bateu muito nessa tecla, tanto que na maioria das nossas legendas é construindo memórias, construindo memórias. É muito importante, né? Porque tem muito pai que acha que pode comprar ausência com brinquedo. E não é isso. Exato. Não é. A gente passou por uma grande com ela, que eu acho que essa deve ficar marcada aí profundamente, né? Que ela não sabia andar de bicicleta sem rodinha. Aí, de repente, ela me sai com aquela, papai, hoje eu quero andar de bicicleta. Tudo bem, só que para ela andar de bicicleta, eu tenho que fazer uma baita de uma logística, né? Eu tenho que pegar ela na casa dela, passar na casa dos avós, pegar a bicicleta para ir para o parque. Falei, tudo bem, vamos lá. E aí ela falou, mas papai, hoje eu quero andar sem rodinha. Falei, filha, não inventa. Logo comigo vai ficar toda ralada, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, não inventa. Pois bem, vocês conhecem o Parque do Carmo, né? Teve que correr atrás dela nas ladeiras. Pois é. A gente fez isso. A Jamile veio no embalo, mas eu fui atrás, né? Ela deu a volta no parque inteirinha, caindo, rasgou roupa, ralou o joelho, e eu, bom, filha, agora já deu, né? Não, eu quero continuar. E levantava e ia. Eu falei, meu Deus do céu, você é filha de quem? Vamos lá, tal. E ela terminou a volta inteira no parque andando de bicicleta sem rodinha. Né? No dia seguinte, ou se não me engano, acho que 2 dias depois, o avô dela me mandou um vídeo. Olha, sua filha como tá andando de bicicleta. Parecia que já fazia 10 anos que estava andando. Né? Eu falei, meu Deus, que isso? A menina falou que queria, quis e fez. Né? Agora, uma coisa que eu ouvia muito enquanto eu estava fazendo essa proeza no parque, né? Porque você vai segurando ali, né, debaixo do banco, tá equilibrando a criança que vai indo. As pessoas passavam, por que você não coloca uma rodinha? Eu falei, porque aí eu não teria participação no processo. Isso aí. Né? Eu aprendi sem rodinha. Não tive um pai para ir lá me empurrar. Eu quero empurrar, eu quero segurar, eu quero fazer o que tiver que fazer, né, para participar. E tá lá. O dia que ela falou, aprendi a andar de bicicleta com meu pai, a tia Mili estava lá e foi ele que foi me segurando até eu aprender. Né? Então, é isso. É diferente de você colocar rodinha na bicicleta. É verdade. Verdade. E para Jamile, você faz a pergunta agora. Pode? Cabe, Ana? Pode? Te ajudei, me ajuda.
Como é ser casada com um especialista em comunicação? Ainda tem conflito? Segura, chupa Olha. essa manga. Toma água ali, Aguinaldo. A gente já volta. Gente, que pergunta! Olha, assim, eu posso te dizer que no início do nosso relacionamento foi muito difícil, porque, né? Até falamos isso na live anterior. Culturas diferentes, isso já agrega bastante, assim, né? Já pesa muito uma baiana, um paulista. Eu aprendi, a minha criação foi totalmente diferente. Então, assim, aquilo que você falou. Eu falava coisas que eu achava totalmente normais de serem ouvidas, porque eu cresci vendo as pessoas falarem da mesma forma e ouvindo. E quando eu vi, nós nos casamos, na minha cabeça, ele tinha que entender a forma como eu me expressava, o que eu falava, tudo da maneira como eu aprendi. Sendo que, desde o início, ele começou a bater na tecla. Olha, algumas coisas não são assim, isso não está correto, você pode falar assim, você pode falar assado e tal. E eu entendi que eu precisava aprender com ele. Eu era o chato. Aí sua, né? eu entendi que eu precisava aprender, né? Ele tinha muito a me agregar. Mas lá, no início mesmo, assim, de tudo, isso não foi tão fácil. Porque, para mim, ele estava, tipo, me anulando, sabe? Então, eu comecei a crescer ao lado dele, entendendo que eu precisava mudar. A minha síndrome Gabriela não poderia continuar comigo. Eu nasci, eu cresci, eu vou morrer assim. E também, hoje, onde nós congregamos, né, a Delfa ajudou bastante nisso, né? Nesse processo de mudança, crescimento. Você precisa ser melhor do que você acha que é. Então, assim, não foi fácil, mas foi necessário. Eu falo que todo o nosso processo, o nosso relacionamento foi o nosso processo. Isso que nós fazemos aqui agora foi a nossa dor que foi cicatrizada, foi curada, cicatrizada, e hoje a gente entende que da nossa dor nós podemos ajudar a curar outros. Porque realmente, né, amor, não foi fácil, Elane. Mas hoje eu posso falar assim, posso falar que é uma Jamília assim 2.0, digamos assim, do que você conheceu, me ajuda, me complementa, porque eu complementei a sua. Mas ele também, né, foram os dois, na verdade, um se adaptando ao outro, como você falou, como o Emerson falou. O que ele viu que não conseguia mudar, ele entendeu que precisava respeitar. Algumas coisas faziam parte ali da essência, mas outras poderiam sim ser lapidadas. E eu entendi que eu também precisava me deixar lapidar, digamos assim. Então, hoje nós conseguimos nos comunicar bem melhor. Assim, ainda não somos o exemplo da perfeição, mas pegamos os nossos erros e entendemos com eles que podemos ser melhor e podemos ajudar as pessoas a serem também. Aí hoje acontece assim. Tem isso, vai. Já sei o que você vai falar. Ela falou um negócio, eu falo, é isso, senhor, comunicação eficaz? Não tá faltando alguma coisa? Agora é assim que se comunica. Então, sua comunicação eficaz, por que o senhor não falou antes? Mandou mensagem? Tal. Agnaldo, eu acho que assim, ó, uma mensagem que fica para qualquer... Tem uma ferramenta de gestão, mas que pode ser aplicada dentro do casamento também, que é o PDCA, né? Você planeja, você aplica, analisa e corrige. Então, assim, eu acho que o principal ponto, e até pegando um gancho do que o Jair disse, ter sempre o melhor ainda é o que está por vir do relacionamento, para que ele não caia na rotina. Então, assim, a gente tá levando dessa maneira, tá legal. Cara, sempre tem algo a melhorar. Por exemplo, eu acho que o que me tocou nessa live hoje é a questão de não trazer o externo, o estresse externo para dentro de casa. Certo? Uma coisa que hoje você já fez eu analisar, né, através de uma live. Então, assim, detectou que tem alguma coisa errada, sempre procura a correção. Mesmo que nunca vai estar 100%. Sempre a gente vai ter algo a melhorar.
nunca vai ter um casal modelo assim, é um modelo que está na rua. Mas dentro de casa, uma coisa que eu posso dizer é que do meu primeiro relacionamento, quando a gente anunciou a nossa separação, foi um choque. Porque as pessoas viam aquilo do lado de fora, mas não sabiam como era o nosso relacionamento dentro de casa, entendeu? Então, hoje, a minha principal meta é não maquiar para que as pessoas vejam uma história bonita, um casal bonito, mas que o que está dentro de casa transcenda para o externo. Que as pessoas, ao verem aquilo lá fora, seja realmente o que é dentro de casa. Eu acho que esse é o principal foco do nosso relacionamento, entendeu? Porque a partir do momento que Deus nos uniu, Ele pegou duas pessoas que estavam feridas e hoje juntos a gente é uma potência. Então, por exemplo, a Elaine tinha a casa dela, eu tinha meu apartamento, a gente abriu mão de tudo, a gente foi morar numa casa que tinha 5 casas no quintal, os 2 vizinhos que eram ao lado, a nossa casa era no meio, era terrível. Brigas e brigas. Briga todos os dias, a gente não deixava que aquele relacionamento deles, o ambiente levasse para dentro da nossa casa, a gente estava no Molov, cara, e luz colorida lá era 16 metros quadrados, mas assim, cara, tipo assim, a gente fazia o nosso canto, entendeu? Então, a partir do momento em que nós nos unimos, em que nós nos admiramos, em que nós tivemos fases, a gente não tocou nesse ponto, mas acho que é importante tocar, em que nós estávamos num nível profissional, em que a gente sabia quanto que, né, a importância de compartilhar as finanças. A gente sabia que tinha uma oportunidade para você ter um avanço financeiro. A gente segurava, então assim, segurava, não, eu estou aqui no meu trabalho porque assim, vai à risca, porque o nosso custo naquela época não era tão alto. Então assim, ó, vai à risca, porque se não der certo, o que eu ganho dá para a gente pagar as contas. Porque ela sabia, ela confiava em mim, porque a gente compartilhava as finanças, entendeu? Então ela foi almejando, ela foi subindo, e eu fui ficando. Até que ela chegou num nível, ela trocou de emprego, acho que 5, 6 vezes. Não, mas isso não é ruim. Sempre ela trocou de emprego para um melhor. Porque eu falava, pode ir que eu estou segurando. E aí a gente conseguiu sair dessa casa de 16 metros quadrados, a gente já foi morar num sobrado, num bairro bem melhor, a gente morar no Jabaquara. E aí depois a gente conseguiu comprar nosso apartamento em Itaquera. Aí ela segurou. Ela segurou, agora você vai e eu seguro. Eu mudei de emprego, vim para Barueri. E aí a gente depois, de um certo momento, trocou o apartamento de Itaquera para um apartamento em Barueri. Aí depois a gente fez um outro planejamento financeiro em que a gente viu que era melhor ter o dinheiro aplicado. A gente moraria de alugar num apartamento 1000 vezes melhor, a gente veio para esse apartamento, agora a gente está indo para uma outra casa. Então, assim, a gente vai subindo. A partir do momento em que a parceria, como a Kátia colocou, tipo assim, cara, eu acredito em você. Então, assim, é turbinar realmente a questão, além de ter a admiração, identificar o potencial do seu parceiro e assim, realmente estamos junto, é muito bonito essa palavra, né? Até um erro de português, né? Tamo junto, mas tamo junto é tipo assim, vai, e se você for lá e der com a cara no muro e não der certo, eu tô aqui segurando, que foi o que aconteceu recentemente comigo. Eu recebi uma proposta, eu peguei, fui, não pensei 2 vezes, pensei no financeiro, não cumpri meu propósito. Dei com a cara no muro, entendeu? Mas ela segurou. Agora, aí eu consegui me reequilibrar. Então, agora nós estamos juntos de novo. Então, daqui a pouco vai surgir uma nova oportunidade para ela. Então, quem nos conheceu primeiro, antes de nos conhecer com os outros relacionamentos, primeiro nos chamou de louco, porque a gente tinha casa e foi morar num lugar que era praticamente insalubre. Só que quem conheceu a gente naquela época e conhece a gente hoje, eu não estou falando que a gente está rico, não. Tem que se apresentar de novo. Mas tem que se apresentar de novo. Porque realmente, assim, a gente virou uma potência em questão de um ajudar o outro, de um colaborar com o outro, de um impulsionar o outro. Então, eu acho que isso transfere
para os nossos filhos. O filho dela identificou, viu a mudança que aconteceu com ela quando saiu da asa da família, quando saiu do quintal da família, e o cara tá voando, foi morar em outra cidade, tá voando. Entendeu? A filha dela já identificou, esse caminho. E agora eu vou recebendo as mentorias do pastor Jade, vou mentoreando minha filha com 15 anos, para que ela seja uma versão melhorada que a minha. Então, isso é o conceito, isso é a base familiar. Olha o que a Kátia colocou aí. É terrível. Mas não era nem apartamento lá, era um quartinho. Ficava uma cara kitnet. Eu acho que a questão que fica, a importância aqui, né, do exemplo, né? Porque como é que você não quer que sua filha tenha um relacionamento tóxico se você trata sua esposa de qualquer jeito dentro de casa, ou o contrário também? Então, você já, através do exemplo, você mostra aos filhos o que eles devem aceitar ou não, né? Como a Jamile falou do caso da criação. A gente veio de criações completamente diferentes, né? E ele estranhava, por exemplo, de na minha família não tem a questão do toque. Que a maioria ali é a linguagem do serviço. Então, a gente fala que se ama cozinhando, fazendo alguma coisa, e ele estranhava muito isso. Então, até nisso, você tem que identificar, né? Qual que é a linguagem do seu parceiro, de cada um dentro de casa. Né? É muito importante. E o exemplo que fica para os filhos. Qual é a alimentação? Porque toda a construção da base do caráter começa dentro de casa, e é desde a infância, as memórias que a gente vai criando. E, infelizmente, o ser humano pode ter acontecido 200 coisas boas. Se acontecer uma ruim, vai ser aquela ruim que vai lembrar pro resto da vida. Né? A gente tem esse péssimo hábito. Então, é sempre bom a gente, já desde o início, tentar, né, se moldando, se consertando dia após dia. Guinaldo, olha, era uma hora só, Guinaldo. Pois é, né? Era uma hora tá só, bom, cara. Glória a Deus. Vendo o Jefferson aí, abraço Jefferson, Gabi. Casal abençoado. Tem um povo aqui ainda conosco. Bom, gente, eu queria então, para finalizar aqui, que vocês dissessem duas coisas. A primeira é que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês com Eu Sou um Milagre, e depois eu falo a próxima. Legal, vou tentar resumir. Eu cheguei na igreja detonado, depois de um período desviado, tá? De um período que não culpa dos meus pastores, tá? Nenhuma culpa dos meus pastores, mas eu estava na igreja há mais de 30 anos e não tinha aceitado Jesus. E isso pode ser mais comum do que muita gente imagina. Quando isso desacortinou, eu comecei a ver muita gente que trabalha na organização da igreja. E Deus pediu para que eu honrasse essas pessoas, trazendo elas aqui em casa para comer uma pizza. Diversas pessoas foram convidadas, uns aceitaram, outros não. E sentado na mesa comendo a pizza, eu comecei a conhecer mais o irmão, e o cara começava a contar um testemunho, eu falava, cara, como que ninguém sabe disso? A nossa igreja lá tem, por culto, 1.500 pessoas, como que poucas pessoas, 10, 15 pessoas sabem, como que todo mundo não sabe disso? E aí foi quando surgiu esse projeto, que o podcast começou sentado aqui na mesa, com as pessoas contando. Nada do que acontece lá é diferente do que aconteceu aqui, a diferença é que tinha uma pizza. E aí foi quando Deus nos proporcionou, né? A gente pensa de uma maneira, mas Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus nos proporcionou um estúdio já pronto, por um preço que é totalmente acessível, e nós começamos a levar essas histórias para lá. Então o objetivo não é ter 1.500 visualizações numa live, o objetivo não é que isso se rentabilize. Essa é uma oferta que nós damos para o reino, né? Nós temos custo de combustível, pedágio, às vezes saímos para jantar com convidado. Isso é uma oferta que nós estamos dando para o reino, e outras pessoas se despertaram a isso, e estão eu não digo que são patrocinadores, mas são parceiros do reino. Eles entenderam essa entrega
e falaram, poxa, vocês estão abençoando tanta gente, eu quero ajudar também para que a gente consiga abençoar cada vez mais. E agora a gente está com conteúdo de 1h30. Então, assim, a gente tem testemunho de paraplégico, de tetraplégico que hoje anda, tem lá. Tem o testemunho, assim, dessa última semana, também foi ligado ao acidente do Kleber, que é um cara que está há pouco tempo na igreja. Mas, assim, tem um testemunho fortíssimo de um acidente. Hoje o cara é empresário. Nós tivemos testemunhos de violência, de abuso sexual, de traumas, de drogas. Nós estivemos nós estamos, nesse final de semana, o 3º episódio de Uma Vida Sem Vícios, e também vamos tratar sobre o tema sobre drogas. São tudo sementes que são lançadas não como forma de evangelização direta, mas uma evangelização indireta. Olha que louco. Porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Emerson, você não vai estar lá com uma Bíblia, lendo um versículo, um salmo, mas você vai transparecer através daquelas vidas que vão testemunhar o meu evangelho, entendeu? Então, assim, as pessoas encontram Jesus no caminho, no meio do testemunho, as pessoas encontram Jesus. Então, esse hoje é o projeto Eu Sou um Milagre, que nós estamos no YouTube. Você comunicando, né, o milagre que algumas pessoas são. Olha isso. É verdade. Né? Nada mais é que falar, levar adiante aí. É isso aí. E eu gostaria também que vocês... quer falar alguma coisa, Elaine? Não, a gente recebe inúmeros testemunhos de pessoas que assistem a live e, de uma certa forma, assim, se sentem confortadas por saber que não somente elas passaram por aquilo, e principalmente que tem uma luz no fim do túnel. Então, assim, se alguém, né, identificar um conteúdo que pode ajudar uma pessoa, compartilhe, né? Tem lá os 10 episódios que tem lá, eu sempre brinco com o Hermes, qual que é o melhor? Eu falo, o melhor para mim é sempre o próximo. É isso aí. Porque são conteúdos maravilhosos. Não posso deixar de contar também sobre a restauração do casamento, que foi com o nosso pastor Geraldo e Eliane. Geraldo. É verdade. Não posso esquecer. É maravilhoso. Com certeza. Bom, deixe então agora aí os seus conselhos, né, suas considerações sobre comunicação para os casais que nos assistem ou assistirão, né, futuramente essa nossa live. Independente do impacto, sempre conte a verdade. Não fique com medo de que vai ficar bravo. Mas é melhor ficar bravo com a verdade do que ficar 2 vezes mais bravo com a mentira. Então, encontre a forma correta de contar, mas conte. Né? Não deixe a mentira tomar conta, né, do seu relacionamento. E, como você disse, a importância do diálogo. Quando só um fala, é monólogo, não é diálogo. Então, sentem à mesa, conversem sobre tudo, converse sobre todos. Né? Tenha o dia a dia, né? Tenha intimidade com o seu parceiro, porque se você não tiver o melhor amigo dentro de casa, vai ficar impossível conviver, igual você disse, né? Como é que a gente vai chegar nos 70 anos com uma pessoa que você não gosta de conversar? Então fica praticamente impossível, né? Olha, eu tenho uma coisa muito polêmica para falar. Eu sei que o público talvez que a gente está tendo não é público de jovens, tá? São de pessoas já maduras. Mas o conselho que eu dou é que quando for partir para um relacionamento sério, vá por amor. Se possível, homem, se tiver intimidade para isso, abra o armário da sua futura esposa. Vê se está tudo certinho. Quando você for almoçar na casa dela, veja se ela fez o almoço ou se é sempre a mãe. Você, mulher, veja a maneira que o seu pretendente trata a mãe dele. Veja se ele é um cara que gosta de trabalhar. Não case apenas para sair do pecado. Porque você pode estar semeando um pecado maior ainda. Então, é por isso que eu digo que é polêmico. Porque, às vezes, a pessoa
casa imatura, não sabendo de verdade, independente de estar namorando noivo há 5, 6, 7 anos, tá? Mas casa para sair do pecado. E essa não pode ser a principal motivação para você ter um relacionamento ainda mais sério, porque o casamento, nós estamos falando aqui de pessoas que tiveram uma segunda chance. Por isso que eu digo que às vezes eu não sou um bom cara para dar conselho. Porque às vezes dá para falar assim, cara, você está vivendo o que eu vivi. Mas assim, então, não tente consertar no caminho. Tenha certeza da decisão que você está tomando. É isso. Não case somente para sair do pecado e nem somente para sair de casa. Também. Né? Também. Você pode estar Mas é isso. Mais ainda para a cabeça. Mais ainda, exatamente. Porque depois não vai ter pra onde voltar. Pois é, né? Vai ter um problemão aí nas mãos. É isso Bom, aí. é isso. Alguma coisa? Não? É isso. O Jefferson comentou ali que é muito forte isso que o Emerson falou. Mas é. Né? A Kátia continua aí dando bons conselhos. A Kátia tá firme e forte aí. Gente, adoramos estar aqui recebendo vocês. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por dispor aí de algumas horas para essa live. Obrigado Muito mesmo por gostoso. reservar. O tempo passou rápido e eu agradeço a oportunidade. Vocês são pessoas especiais, são pessoas que nós admiramos, volto aqui a repetir, não é porque está numa live que a gente está falando isso, mas é porque realmente vocês fazem parte aí do nosso coração. Tá? O Francisco falou ali, eu esqueci de falar, a canequinha aqui, ó, tem um logo. Obrigado, FTS, pela caneca, viu? É isso aí. Ô, FTS, manda lá umas canecas lá pro São Milagre, FTS. Não? Caneca personalizada e tal, né? Cara. Louco. Mas, gente, é isso. E eu queria só deixar um lembrete aqui. Na próxima semana a gente vai receber o Rodrigo e a Kika, né, que vão falar aqui um pouco sobre casamentos e talvez até um pouco mais para os jovens também. Né? No dia 9/3 a gente vai ter a palestra de comunicação no casamento, que vai ser híbrida, presencial e pela internet. Né? Já tem um link aí na bio, né, para as pessoas se inscreverem. E nesse evento nós vamos lançar o livro Comunicação Eficaz para Casais, um caminho para um relacionamento de qualidade, e também a mentoria para casais, de comunicação para casais. Né? Ambos serão lançados aí, todos com condições especiais e exclusivas desse evento. E é isso, né? Meus queridos, quero fazer um convite, você que é meu amigo, está aqui na live, e ainda não segue o Aguinaldo, você sabe, cara, olha aí com tudo que ele anunciou que vai vir, pelo amor de Deus. E sem contar que ele é um celebrante renomado, premiado, então indiquem, compartilhem. É isso aí. Sigam o Aguinaldo. Como é que é o nome do... Bom, entra aqui na conversa agora, vai lá, já vai estar lá o negocinho lá, aperta lá o seguinte, é isso aí. Para quem já é casado, contate ele para fazer a renovação de votos. Exatamente, eu quero continuar fazendo, inclusive, bodas de ouro, viu? Isso aí. Isso daí é raridade hoje em dia, mas eu quero continuar, já fiz umas 2 na sequência aí, que bom. Né? É isso aí. Mas, meus queridos, desejo a vocês e a todos aqueles que nos acompanharam até agora, paz, prosperidade e que tenham uma noite abençoada. Deus abençoe. Obrigado, gente. Amém. De coração. Obrigada, gente. Deus abençoe. Tchau. Tchau.